Companhia nos próximos minutos. Fique connosco. A produção do vinho do Porto criou a paisagem que enaltece o Alto Douro vinhateiro. Mas nos últimos anos, projetos de modernização da vinha estão a desvirtuar as encostas e a afetar o património da região demarcada. O Biosfera foi conhecer um modelo de vinha que defende o solo e combate a erosão com base na agricultura biológica. Na primavera, a Quinta de Santo António veste-se de verde. O coberto vegetal nas videiras dá-nos uma pista sobre o modo de produção da propriedade encaixada no Vale do Rio Pinhão. Desde 2010 que este vinhedo tem certificação biológica. A flora natural e semeada é hoje vista como um forte contributo na redução dos riscos de erosão e não como um inimigo da vinha. Contrariamente aos modelos tradicionais em que todas as vinhas em patamar, os taludes em terra, são mantidos e são limpos de maneira química, por químicos, por herbicidas, no nosso modelo toda a limpeza é mecânica. As ervas na vinha são uma fonte de vida, mas desde que não haja uma competição com a vinha. E para não haver uma competição com a vinha, nós temos que ter espécies de ervas naturais que se instalem quando chegam as chuvas de outono, que cresçam com as chuvas de inverno, que criem sementes com o sol da primavera e que depois morram naturalmente. A Quinta de Santo António tem 9 hectares ocupados com vinha e olival. É uma das propriedades biológicas da Fonseca Guimarães. Mas a ideia de produzir o vinho do Porto biológico nasceu na Quinta do Panascal e sobre a vista do Rio Távora. O desafio foi lançado por Bruce Guimarães em 1992. Num dia qualquer do ano, chegamos à nossa vinha e vemos um problema. E se nós formos só viticultores convencionais, não sabemos qual é a origem do problema e combatemos-lo com uma carga de soluções artificiais, sintéticas, químicos. Quando nós somos, ao mesmo tempo, viticultores biológicos, no mesmo dia, nós podemos visitar as nossas vinhas biológicas e logo sabemos se o problema que temos na vinha convencional é um problema devido ao clima, se é um problema devido ao solo, se é um problema devido à nossa mão, porque fizemos uma intervenção errada. O projeto de viticultura sustentável, lançado pela equipa técnica da empresa em 2002, foi a resposta ao modelo de vinhas plantadas ao abrigo do projeto de desenvolvimento rural integrado de Trás-os-Montes. Nós concebemos uma construção em que o declive de cada patamar, há um declive longitudinal rigoroso e esse rigor é garantido por um sistema laser que guia todas as bulldozers envolvidas na construção. E há um declive longitudinal preciso de 3%. Essa inclinação longitudinal de cada patamar permite que num dia normal de chuva haja a infiltração da água desejada, mas num dia de tempestade, num dia de trovoada, todo o excesso de água possa circular para uma ponta do patamar e aí ser recolhido no sistema de drenagem. Fazendo isso, evitamos o que é normal ver numa paisagem de viticultura de encosta, que é os estragos de erosão, isto é, a água, em vez de circular para uma ponta do patamar, vai circular ao longo de toda a encosta. Na viticultura biológica de montanha, a diversidade de castas e a orografia são um repelente natural de pragas e doenças da vinha. A grande razão de ser de uma viticultura biológica é voltar a ter um equilíbrio natural nos solos e nas vinhas em que trabalhamos. Um dos problemas da viticultura convencional é um bocadinho uma esterilização dos solos, das plantas, que acaba por provocar outras pragas. Se pegarmos numa casta como a Tinta Roriz, que é uma casta muito vulnerável às doenças da vinha, a todas as doenças provocadas por fungos, míldio e oídio, nós nunca a poderemos plantar num sítio abrigado, protegido do vento, mas num sítio, ao contrário, ventoso, de maneira a que o vento é o primeiro fungicida natural. E nós temos que tirar proveito da natureza. Então, por oposição à Tinta Roriz, nós temos a Touriga francesa, que é a casta naturalmente mais resistente aos fungos, míldio e oídio. Então, se jogarmos com a Touriga francesa para os sítios mais abrigados
e a tinta Roriz para os sítios mais ventosos, temos um controle natural das doenças antes da intervenção química. Depois de superado o desafio de produzir uma aguardente vínica de agricultura biológica, em 2006, o Fonseca Terra Prima é lançado no mercado inglês com certificação NOP, National Organic Program. Desde o ano passado que o vinho do Porto de uvas orgânicas tenta conquistar os apreciadores portugueses de Portos Rubis. Do Douro, viajamos para a região dos vinhos verdes para conhecer a viticultura biodinâmica. Neste modo de produção, as uvas crescem sob a influência cósmica e o agricultor rege-se por um calendário de fases da lua. Mas há muito mais a descobrir, como os preparados biodinâmicos. Na Quinta da Palmeirinha, as vindimas marcam um novo ciclo. Depois da colheita, é preciso voltar a centrar as atenções no vinhedo e observar as necessidades da planta. Essa é a tarefa de Fernando Paiva, professor aposentado de 67 anos, agricultor desde 1999. Quando herdou a propriedade agrícola, não quis correr o risco de se envenenar com a manipulação de químicos. Foi então que decidiu experimentar a produção biológica e em 2007 aventurou-se na viticultura biodinâmica. Eu faço a fertilização da vinha por um processo muito natural, que é a presença de animais. Galinhas, não é? Já vimos aves, galinhas, patos. Para quê? Para eles serem o elo entre os três reinos. Eles fazem a ponte entre o mineral, o vegetal, para que este equilíbrio seja estabelecido. A minha função aqui é procurar que essa ligação seja perfeita. Todos os dias, as galinhas e os patos percorrem os 3 hectares da quinta, situada na região do Entre Douro e Minho. As aves têm um papel ativo na gestão do solo, alimentam-se de pequenos insetos e ervas, ao mesmo tempo que fertilizam a terra. Fernando, este ano castigou bastante os viticultores, não foi, em termos de doenças e pragas, foi realmente bastante problemático. Foi. Apesar de estarmos perante uma vinha equilibrada, mesmo assim ainda temos alguns exemplos de pragas e doenças. Pronto. Antes de mais, nós temos que saber conviver com os fungos, com as doenças da vinha, não é? Temos aqui míldio, por exemplo, estes cachos, isto foi atacado, foi míldio. Foi um míldio já que atacou cerca do mês na segunda quinzena de outubro, princípios de junho, de maio, princípios de junho. Isto é um exemplo de míldio, mas há mais. Temos alguma botritis também, há para aqui uns toques de botritis, e esta botritis muito provavelmente foi provocada pela presença da traça da uva. Apodrece ela fura o bago entra em decomposição e depois vai alastrar aos outros bagos. As chuvas tardias provocaram míldios nas folhas mais jovens, nestas folhas que são aquelas que funcionam para o fabrico dos açúcares da uva, não é? É sempre, apesar de não atacar o cacho, porque de facto no cacho não ataca este míldio tardio, mas ataca a folha e depois há mais dificuldade em que a fotossíntese seja suficiente para fazer uma maturação correta. Portanto, eu devo dizer que estas chuvas não foram nada boas. Ainda assim, vou fazendo agora aqui o balanço da produção, está satisfeito? Olha, eu acho que tenho menos vinho do que no ano passado. Estragou-se muito mais este ano que no ano passado. Mas em contrapartida também nasceu muito. E, portanto, o facto de ter nascido muito deu-nos alguma margem para termos algumas perdas. Portanto, eu creio que irei ter menos 15%, talvez 10, 15% do que tive no ano passado. Na agricultura biodinâmica, a quinta é vista como um organismo agrícola. É preciso interpretar os sinais das plantas e saber cuidar delas a tempo de prevenir o ataque de uma praga. O produtor está limitado a aplicar 3 kg de cobre por ano. Os agrotóxicos são substituídos por óleos essenciais de eucalipto, loureiro e laranja e macerações de plantas saudáveis. A sementeira ajuda a travar a expansão das ervas infestantes. Temos aqui, por exemplo, esta planta. Esta chama-se mentraste.
Tem um cheiro amentolado, não é? Faz lembrar hortelã. Exatamente, tem um cheiro muito, muito aromático, muito bom, muito agradável. Quando andamos aqui com o trator é uma maravilha sentir este cheiro. Esta planta coloniza-nos o terreno se nós não tivermos o cuidado de fazer um controle. Além de que, se elas estiverem em quantidades muito grandes, se não estiver controlada, a própria uva vai aparecer depois com algum sabor a isto. E, portanto, nós temos de ter este cuidado. Por outro lado, a utilização da aveia permite-nos a descompactação do solo. Quer dizer, a aveia tem uma raiz muito profunda, vai abrir galerias profundas, ela morre ao fim de meio ano de estar no solo e as galerias por onde ela entrou com as raízes vão ficar disponíveis para a própria raiz da videira depois se ir introduzindo, ir mais profundo e ao mesmo tempo também se alimentando daquilo que ficou da raiz. Outra prática que nós usamos é a aplicação no solo, umas 3, 4 vezes por ano, dos preparados biodinâmicos. São preparados que nos vão a enriquecer a vida microbiana que está no solo. Não é? Portanto, o simples coberto vegetal permanente já é útil para que a vida no solo seja mais rica, mas os preparados biodinâmicos vão-nos acelerar esse processo. Vejamos em que consiste um preparado biodinâmico. O chifre esterco, vulgo preparado 500, contém estrume de vaca seco diluído em água da chuva morna. É aplicado no outono e na primavera para regenerar o solo e as raízes das plantas. Para atingir níveis de qualidade e conservação, os vinhos biológicos e os vinhos correntes são sulfitados. Mesmo com a exigência de valores limites mais baixos, este tem sido o ponto da discórdia entre viticultores orgânicos e entidades reguladoras. Não existe acordo nem um caderno de normas para a vinificação. A falta de uma certificação para os vinhos orgânicos tem desincentivado produtores. Estamos numa das paisagens de vinho da região demarcada de Encostas de Aire. A história reconhece a apetência da região de Leiria para a produção de vinhos de qualidade com influência oceânica. A Quinta da Serradinha, com 7 hectares de vinhas, está na família Marques da Cruz desde 1950. Há 5 gerações de vitivinicultores. A agricultura biológica é seguida desde 1994. Acreditamos que a diversidade das castas dá riqueza ao vinho, portanto temos bastantes castas. Algumas muito aqui da região, como a Baga, ou Fernão Pires, Baga nos tintos, Fernão Pires nos brancos, e outras mais de Portugal, como a Toriga Nacional, ou o Encruzado no branco, o Alfrocheiro, o Castelão, e Tinta Miúda, e mais algumas tintas. Fazemos vinhos, nos vinhos tintos são vinhos de lagar, e fermentados em aberto, lagar ao balseiro. O nosso mercado tem mudado um bocadinho. Portanto, quando começámos na agricultura biológica, tínhamos muita exportação. A exportação era um mercado muito aberto e muito procurado. Hoje em dia, a concorrência lá, em termos de vinhos biológicos lá fora é muito maior e é mais difícil. Julgo também que o mercado interno português, quando nós começámos, desconhecia completamente a agricultura biológica e por isso o vinho de uvas da agricultura biológica também o desconhecia, que hoje já conhece e que já procura. António Marques da Cruz seguiu os trilhos do pai na viticultura biológica. Reconhece que um vinho de qualidade faz-se na vinha e com alguma tradição. As vindimas são feitas na 3ª semana de setembro e manualmente para pequenas caixas. O processo usado era tradicional, era a calda bordaleza e pouco mais, e com muita mão de obra. Depois, em 85, numa conferência em Montpellier, eu fiquei sensibilizado para o assunto da agricultura biológica. Enquanto fui sempre dando com atenção ao assunto, até que em 94 chegou a Portugal a possibilidade do Ministério da Agricultura fazer certificação e apoio à agricultura biológica. Esse conhecimento que eu fui adquirindo permitiu-me ver que era a única maneira de ter vinhos com genuinidade, com sabor ao terroir, que tanto fala, é a agricultura biológica, porque a genuinidade do vinho provém sobretudo dos minerais, das pequenas quantidades de minerais nele dissolvidas, e essas quantidades são fundamentais às raízes, à radícula. Nós, na agricultura, que para isso é convencional, embora não haja convenção nenhuma, não é? Destruímos esse processo e, portanto, os vinhos acabam por ser vinhos desnaturados, acabam por ser vinhos feitos apenas de adubo e água.
Na adega mantém-se os vinhos integrais e com os aromas de cada casta.